Eu quando cheguei na 242 eu fui impactado de uma maneira muito forte, porque eu já vinha de uma busca por uma comunidade que tivesse um pensamento diferente daquele de somente ter um bom louvor, boas palavras, pessoas influentes, mas que tivesse uma preocupação de expandir aquilo que acontece dentro das quatro paredes para o entorno, para a comunidade que vive no entorno ali da igreja, e tivesse essa extensão. E eu pude encontrar isso dentro da 242 quando eu cheguei. O que também me impactou de uma forma muito forte foi a maneira qual fui recepcionado na 242. Da maneira calorosa e acolhedora que eu fui recepcionado ali. Isso me fez entender que eu fazia parte de uma família e de que eu estaria de uma certa forma protegido e sendo cuidado por alguém. Isso é muito importante. E também teria a possibilidade de servir pessoas, de se voluntariar também. E eu acho que isso é ser igreja. Bom dia, pessoal. Nós estamos dando início, a mais uma transmissão dos nossos cultos. E hoje, dando continuidade à nossa série intitulada Fidelidade, nós vamos olhar o capítulo 2 do livro de Daniel. Mas eu gostaria de orar com você nesse começo, para que não só durante a mensagem, mas durante o tempo de louvor, durante toda essa transmissão, quando você estiver assistindo, o Espírito do Senhor possa estar presente, falando com você e você possa estar conectado com Deus. Senhor, obrigado, porque nós temos os recursos tecnológicos que nos possibilitam, em meio a um tempo tão difícil como o da pandemia, pararmos para ouvir a Tua Palavra, pararmos para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Ajuda cada um de nós, no meio dos nossos afazeres, no meio das nossas preocupações e lutas, a aquietarmos o nosso coração e pararmos nesse tempo, para nos conectarmos com o Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus, Pai. Amém. Bom dia. Bom, eu queria convidar vocês para adorarem a Deus nesse momento aqui com a gente. A gente vai cantar algumas músicas assim que falam do amor de Deus e como que a gente deve lembrar desse amor e descansar nesse amor. A gente sabe que os dias não têm sido fáceis, mas que em Deus a gente deve descansar no amor desse Deus. Então, eu te convido para cantar com a gente, para fechar os olhos, fazer uma oração, mas não deixe esse momento passar em branco, não vai fazer outra coisa. Se concentra e deixa Deus falar no seu coração nesse momento.
Meu irmão mais velho me ligou perguntando: você ainda é muçulmana? Eu não podia mentir. Ele insistiu: você é muçulmana? Ainda segue o Islã? Eu respondi não. Ele começou a me ameaçar de morte. Eu sabia que não tinha feito nada de errado. Minha irmã, que estava grávida na época, ficou muito brava e me bateu. Minha mãe tentou quebrar os meus óculos, dizendo: não quero mais que você enxergue. Você está lendo o livro errado. Eu lembro bem que o meu irmão também me prendeu em casa e ele não deixou que eu estudasse. Por conta da opressão que sentem daqueles à sua volta, cristãos, ex-muçulmanos tunisianos mantêm o cristianismo em segredo. Como punição, muitas cristãs ex-muçulmanas são trancadas em casa, assim que descoberto que elas seguem a Cristo. Maysan passou por um longo tempo trancada em casa. Certo dia, meu irmão mais velho chegou e disse: escuta uma coisa, você tem duas opções. A primeira, voltar a ser muçulmana e continuar em casa. Ou, se quiser, continuar cristã. Porém, não terá mais lugar aqui nesta casa. Apesar da perseguição, os nossos irmãos estão dispostos a sacrificar tudo por aquele que os amou primeiro, até mesmo a família. Ele me perguntou: você crê em Maomé? Eu respondi: não. E ele me disse: tire seus óculos. Respondi: não é necessário, pode me bater assim mesmo. Eu tirei os óculos e ele tentou me bater. A mão dele parou aqui, o seu joelho parou aqui e ele não conseguia me bater. Ele disse que queria fazer isso, mas ele não conseguia. Então falei que queria fazer uma coisa. Eu lembro que eu levantei e abracei ele. Ao fazer isso, ele pensou que eu tinha voltado a ser muçulmana. Porém, não entendeu que eu amo a minha família, independente do que eles façam, independente do que eles digam, eu os perdoo. E apesar de suas ações, eu os amo. Sem me importar com o que pensam de mim, mesmo que achem que eu sou má, eu os amo porque é justamente por amor que Jesus morreu naquela cruz. E eu sigo a esse Deus de amor. Com o apoio da igreja local, a Portas Abertas trabalha para que cristãos perseguidos como Maysan sejam alcançados pela família da fé. Mesmo que a nossa família não nos queira mais e nos rejeite, nós descansamos ao saber que a igreja é a nossa família, nossa casa, nosso refúgio. Nossa verdadeira família é a igreja. Nossos irmãos e irmãs do norte da África precisam de nossas orações para continuarem sendo luz nos lugares mais fechados ao Evangelho. Uniremos nossas vozes em um só clamor pelos cristãos ex-muçulmanos no Domingo da Igreja Perseguida. Inscreva-se e participe. www.portasabertas.org.br/DIP. Sim, essa é a realidade de muitos cristãos ex-muçulmanos. Para mim e para você, a realidade é provavelmente completamente oposta. A gente está num local onde a abertura em relação à profissão da nossa fé cristã ela é muito tranquila. É muito tranquilo a gente carregar uma Bíblia, a gente falar de Cristo. O máximo que pode acontecer, normalmente, são pessoas achando ruim, alguma coisa assim. Mas ser perseguido dessa forma é uma coisa muito mais séria. E é por isso que hoje, no DIP, nesse Domingo da Igreja Perseguida, a gente quer se juntar para a gente realmente poder estar orando por pessoas
como essa que a gente viu no vídeo, e por tantas pessoas que têm sofrido, esses cristãos que são ex-muçulmanos e que vêm sofrendo tantas perseguições, mas ainda assim, eles querem sim compartilhar o Evangelho, compartilhar o que eles receberam de graça, compartilhar com outras pessoas. A gente vai orar nesse momento por eles. Paizão, nós te louvamos, Deus, porque o Senhor é esse Deus que nos une. O Senhor é esse Deus que faz com que nós sejamos um povo, Deus, unidos em Ti, unidos pelo sangue de Cristo que morreu por nosso favor. Nós te agradecemos, Deus, porque agora nós não estamos sós, porque nós temos uma família que é muito maior, inclusive do que a gente entende, do que a gente consegue ver. Nós te agradecemos pelos nossos irmãos e irmãs em locais como esses, meu Pai, como no norte da África, como em outros locais ali que estão sendo perseguidos pela sua fé, Pai. Tem misericórdia deles, Deus, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos. Nós pedimos, fortalece essas pessoas, Paizão, pela tua bondade, que elas saibam, que elas se sintam abraçadas por nós, que elas saibam que nós estamos orando por eles, meu Pai. Nós te pedimos, Deus, que em nome de Jesus, que o Senhor fortaleça a fé deles, para que eles sejam bênção para outros, meu Pai. Nós te pedimos para que a escuridão que reina naquela região toda, meu Pai, nós te pedimos que essa escuridão, ela saia, Paizão, em nome de Jesus, e que a tua luz inunde esse local todo. Tem misericórdia, meu Pai. Tem misericórdia pelo teu povo. Tem misericórdia por tua igreja, meu Pai, tua igreja lá representada. E que essa igreja seja bênção nesses locais, Paizão. Em nome de Jesus nós te pedimos. E nos alerta, meu Pai, que o nosso coração esteja constantemente alerta e constantemente sedento, meu Pai, de orar por essas pessoas. Constantemente incomodado de orar por essas pessoas, de orar pela tua igreja, de orar pelos nossos irmãos e irmãs perseguidos, Paizão. Em nome de Jesus, meu Pai, é o que nós te pedimos. Amém. É isso. A gente pode estar sim, obviamente se regozijando em Cristo e a gente estando alegre nele constantemente, mas também tendo o nosso coração incomodado pelas injustiças que acontecem no mundo e que acontecem com os nossos irmãos ex-muçulmanos. Então que a gente continue orando por eles, que a gente continue orando pela igreja perseguida. Ore e seja bênção também com a sua oração. E se você quiser se engajar também nessa campanha, você pode colocar aí nas suas redes sociais o hashtag DIP, né, Domingo da Igreja Perseguida, DIP 2020. E é isso, vamos constantemente orar pela Igreja de Cristo ao redor do mundo, para que nós sejamos bênção e luz para esse mundo. Esse mundo precisa de Cristo. Sejamos bênção. Meu Jesus, a ti me achego com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha
sejas tu meu pensamento ao dormir e ao acordar. Dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Bom dia! Hoje nós chegamos ao capítulo 2 do livro de Daniel, nessa série de sermões, nesses primeiros 6 capítulos de Daniel, que decidimos intitular Fidelidade. E o nosso tema hoje é Fidelidade, o que fazer quando o perigo bate à sua porta. E nessa história do capítulo 2, a gente tem uma situação exatamente assim, uma situação que exemplifica esse contexto, o contexto de que você está tranquilo um dia, as coisas estão indo tudo bem, né, a vida está indo tudo bem, e de repente alguém bate à sua porta e a notícia que você recebe é uma notícia de crise, de perigo, uma notícia que representa algo profundamente perigoso para você, ou sua família, ou o mundo ao seu redor. Essa história é interessante porque nós estamos aqui no Brasil e no mundo convivendo com algo mais ou menos assim. Todos nós iniciamos esse ano de 2020 cheios de ideias, de esperança, algumas pessoas fizeram resoluções de ano novo, todo mundo encarando 2020 como o ano da vida, né? O ano da vitória, o ano disso e daquilo. E, de repente, fomos surpreendidos aí no meio do caminho, logo no início do ano, no mês de março, com a pandemia que chegou ao Brasil e que interrompeu a nossa vida de várias maneiras e fez com que muitas pessoas fossem, então, para a condição de todo esse isolamento social. O capítulo 2 de Daniel é a história da primeira estátua de Nabucodonosor. A gente tem 2 estátuas que foram erguidas, né? Uma foi erguida e a outra foi sonhada. Então a primeira delas ele tem um sonho, a segunda delas ele manda erguer. A primeira estátua, como a gente vê no texto, ela é composta de vários materiais, a cabeça é de ouro, e aí vários outros materiais vão compondo o seu corpo, e essa é a estátua sonhada por Nabucodonosor, e ele quer saber o que tudo isso significa. Na verdade, não é só a estátua que ele quer saber o que significa, mas o fim que a estátua acaba levando no seu sonho é que acaba perturbando o rei Nabucodonosor. No capítulo 3, que a gente vai ver na próxima semana, aí Nabucodonosor manda construir uma estátua, ele mesmo, e é uma estátua toda de ouro. Então, no capítulo 2, a gente vê aqui esse perigo que bate a porta, e bateu a porta de quem? De Daniel. E bateu a porta não só de Daniel, mas de todos os sábios que viviam na Babilônia. Se você se lembrar bem, a gente terminou o capítulo 1 falando da sabedoria de Daniel. Deus concedeu a ele uma sabedoria incrível, a ele e aos seus amigos lá na Babilônia. Deus honrou a escolha de Daniel, a fidelidade de Daniel em não se comprometer, em não se contaminar com a comida do rei, e não vender os seus valores, mas permanecer fiel àquilo que era mais sagrado para ele. Deus honrou isso, e Daniel e os seus companheiros são descritos como tendo mais sabedoria, 10 vezes mais sabedoria do que todos os sábios da Babilônia.
No capítulo 2, o perigo bate à porta, então, desse sábio Daniel, dos seus companheiros e de todos os sábios da Babilônia. E como é que isso acontece? Então, vamos lá. O texto é longo, Daniel 2, dos versículos 1 até o versículo 49, são 49 versículos que contam e que narram essa história. Então, para sintetizar isso, eu vou contar a história. Diz que o rei Nabucodonosor teve um sonho e a sua mente ficou perturbada com esse sonho. E ele então convocou todos os sábios da sua corte, todos aqueles que serviam. Era muito comum nos impérios e nos reinados você ter os sábios da corte, os conselheiros do rei, aquelas pessoas que serviam ao rei nas suas decisões, nas suas dúvidas, que traziam sabedoria e conselho a ele. Então ele convoca todos. A gente tem que se lembrar também que aqui se trata da Babilônia, que era um império tremendamente avançado na ciência, no conhecimento de muitas coisas. Então esses sábios não eram sábios quaisquer, eles eram, no mundo na época, eles eram os cientistas, eles eram os caras que entendiam mais acerca de tudo que havia para entender. E aí o rei convoca então todo esse pessoal lá e fala assim: olha, eu tive um sonho, esse sonho me deixou muito perturbado e eu quero que vocês façam o seguinte, eu quero que vocês interpretem o sonho para mim. E então os seus sábios, aqueles homens que estavam acostumados a aconselhar o rei e lidar com todas essas grandes questões de ciência e tudo mais, eles falam: beleza, a gente está acostumado a fazer isso, conte o sonho para nós, aí a gente vai interpretar o sonho. Só que dessa vez a coisa foi diferente, porque o rei falou assim: eu quero que vocês contem o sonho para mim, eu não vou revelar o sonho, eu quero que vocês me contem qual foi o sonho que eu tive e que vocês interpretem o sonho para mim. E aí a coisa ficou complicada. Uma coisa é você ouvir o sonho e interpretar o sonho, e os sábios podiam fazer isso. Talvez até você e eu, hoje em dia, se algum amigo chegar para a gente e falar: olha, eu tive um sonho assim, pensei, talvez até a gente se aventure a interpretar o sonho para ele. Agora, você dizer qual foi o sonho que o seu amigo teve, ou para esses sábios dizerem qual foi o sonho que o rei teve, aí a coisa ficou complicada para eles, aí nem eles eram sábios o bastante para isso, e é exatamente isso que a gente acaba vendo aqui no versículo 10, os astrólogos respondem dessa maneira, eles ficam perplexos, eles falam assim ao rei: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Ninguém, isso é impossível, rei. Você está pedindo para que a gente descubra qual foi o seu sonho. Alguns comentaristas vão especular o que aconteceu aqui. Será que Nabucodonosor esqueceu o sonho? Será que ele não se lembrava do sonho? Então por isso que ele estava pedindo para eles lembrarem ele do sonho, dizendo para ele qual foi o sonho que ele teve, aí ele iria recordar o sonho. Ou será que ele realmente estava testando a sabedoria desses sábios, né? Se eles são realmente sábios, assim, eles vão ter que me falar qual foi o meu sonho. A gente não sabe, mas o fato é que o que ele estava pedindo era difícil demais. Esses homens não podiam, eles falam assim: nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Olha só o que eles dizem: rei, isso é impossível, ninguém é capaz de fazer isso. Ninguém consegue revelar o sonho que você teve. E outra: rei, isso daqui não é nem razoável que você está pedindo para a gente. Espera aí, rei, pensa direito. Nenhum rei e nenhuma outra corte e nenhum outro tempo jamais pediu esse tipo de coisa. Seja razoável. Conte-nos o sonho e a gente vai revelar o significado para você. Mas o rei não concordou com eles. Diz que o rei ficou irritado. Está no versículo 12. Ele ficou tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. Todos eles. E é exatamente nesse contexto que vem o tema que a gente está abordando hoje: o que você faz quando o perigo bate à sua porta. Onde é que está a sua fidelidade? É fácil a gente ser fiel, é fácil a gente dizer que é fiel quando tudo vai bem. Mas onde é que está a nossa fidelidade? Onde a gente encontra fidelidade quando o perigo bate à porta?
E foi o que aconteceu aqui. Diz que após esse edito do rei para a execução de todos os sábios da Babilônia, versículo 13 diz: e assim foi emitido um decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos para que também fossem mortos. Olha só, Daniel e seus amigos não foram convocados pelo rei naquele primeiro momento. É muito provável, eles eram jovens, eles estavam ali há pouco tempo na Babilônia, e apesar de que eles eram muito sábios, e o rei constatou essa sabedoria deles, eles não foram convocados. Foram os sábios mais velhos, mais experientes, que o rei já conhecia, foram aqueles que ele convocou num primeiro instante. Mas como Daniel e seus amigos faziam parte dessa corte dos sábios, né? Eles faziam parte desse grupo de pessoas que eram sábios da Babilônia, nesse momento, de repente, alguém bateu na porta deles com o decreto emitido pelo rei e disse: olha, chegou o dia, vocês vão morrer. E isso pegou eles de surpresa, evidentemente. E Daniel quis entender o que estava acontecendo. Diz aqui, ele perguntou: mas o que está acontecendo? Por que o rei mandou matar todo mundo assim? Por que a gente vai morrer? E aí o responsável pela guarda do rei, o comandante da guarda do rei, chamado Arioque, ele acabou explicando para Daniel o que havia acontecido, e Daniel pediu um tempo. Daniel aí a gente vai encontrar novamente a sabedoria de Daniel nesse contexto. Daniel falou assim: olha, peça ao rei um tempo para que eu possa dar a interpretação do sonho. Né? Peça a ele um tempo. E eles concordaram em dar um tempo para Daniel. A gente não sabe quanto tempo foi, mas aí a gente vai ver novamente a graça e o favor de Deus sobre a vida de Daniel. Da mesma maneira como a gente viu no capítulo 1, que Deus era favorável com Daniel e que Deus concedeu a ele graça diante daquele chefe que cuidava dos eunucos e dos jovens, da alimentação deles. Aqui a gente vê a graça novamente na vida de Daniel, concedendo a ele esse tempo diante do decreto de execução que havia sido emitido por Nabucodonosor. E o que o Daniel faz? O que ele faz? O perigo bateu à porta, né? De repente, tudo que estava indo bem, agora parece que vai mal. De repente, é uma sentença de morte sobre a cabeça dele, dos seus amigos, e não só dele e dos seus amigos, mas de todos os sábios da Babilônia. Podemos especular aqui, pelo menos uma centena deles ou mais. O que Daniel faz? Primeira coisa que a gente enxerga aqui e que nos mostra a fidelidade de Daniel é que Daniel convoca os seus amigos à oração. No versículo 17 diz assim: Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério. Daniel vai lá e convoca os seus amigos e pede oração. Quando você tem um problema, quando o perigo bate à sua porta, quando o mundo desaba, quando surge uma pandemia, quando você é ameaçado de perder o seu emprego, ou quando a sua família está correndo o risco de se desfazer, o que quer que seja, o que é que você faz? Daniel nos mostra o que fazer aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai pedir oração e a gente vai orar. Daniel mostra algo interessante aqui. Ele não só foi orar, mas ele reúne os seus amigos, ele reúne pessoas para que orem com ele. Nós precisamos de parceiros de oração, nós precisamos de amigos que orem conosco. Muitas vezes o problema é maior do que a gente consegue lidar com ele sozinho, e a gente precisa de força, a gente precisa de companheirismo. Daniel busca nos seus companheiros essa parceria, esse suporte, esse apoio em oração, e eles oram a Deus. Daniel pede a misericórdia de Deus, essa é a segunda coisa. Daniel invoca a Deus, não da posição de alguém que merece alguma coisa da parte de Deus. Ele poderia muito bem, num momento desse, falar: ó Deus, o Senhor viu como é que eu fui fiel lá, quando me serviram aquele banquete, aquela comida que veio direto da mesa do rei, e eu decidi resistir àquilo. Ó Deus, o Senhor sabe
quanto que eu fiquei com vontade de comer, aquelas uvas tão boas, aquele vinho tão bom, quanto que eu fiquei com vontade, mas eu fui fiel, eu fui um abstêmio, né? Eu me abstive de desfrutar de todo aquele manjar. O Senhor viu a minha fidelidade ali, Deus. Agora, Deus, honra a minha fidelidade, me revela esse sonho aí para que eu possa viver e tudo mais. Essa poderia ter sido a oração de Daniel. Essa é, às vezes, a oração que muitas vezes nós fazemos ou somos tentados a fazer quando o perigo bate à nossa porta. A gente fala, Deus, espera aí, Senhor, eu sou fiel ao Senhor, eu entrego o meu dízimo, eu vou à igreja regularmente, eu sirvo no ministério, eu faço isso e aquilo, agora o Senhor vai deixar com que esse negócio aconteça comigo? Oh Deus, eu sou teu filho, né? Não é assim que muitas vezes as pessoas respondem? Quando acontece uma coisa trágica, quando acontece uma coisa perigosa, quando algo bate à sua porta, a notícia que você nunca imaginou que viria, vem, e aí você quer argumentar com Deus, baseado em quê? Na sua fidelidade. Daniel não foi assim. A fidelidade de Daniel, ela preveniu Daniel de ser alguém arrogante diante de Deus, ou de pensar que ele tivesse alguma coisa dele mesmo que pudesse barganhar com Deus. A gente não tem nada para barganhar com Deus. Deus não nos deve nada. É muito importante a gente entender isso. Deus não nos deve nada. Tudo que nós temos é fruto da graça e misericórdia de Deus. Daniel entendia isso, por isso ele não vai para Deus tentando barganhar alguma coisa com Deus. Ele vai para Deus clamando a misericórdia de Deus. Deus, tenha misericórdia e nos revele acerca desse mistério, tenha misericórdia. E a gente vai encontrar aqui, no caráter de Daniel, um caráter de alguém que não só está preocupado consigo mesmo e com seus amigos ali. Muitas pessoas morreriam, e não eram só os sábios que iriam morrer, e suas famílias, né? Todo mundo, seus filhos, pessoas inocentes iriam morrer. E a gente vê então o coração compassivo de Daniel pensando não só nele e nos seus amigos, mas em todas essas pessoas que iriam morrer. E aí Deus, por sua graça, por sua misericórdia, revela a Daniel o sonho. E Daniel tem condições de interpretar o sonho. E é isso que a gente vê aqui no versículo 19, onde diz assim: então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão, e Daniel louvou o Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todos sempre. A sabedoria e o poder lhe pertencem, ele muda as épocas e as estações, ele destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir, revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos, revelaste-nos o sonho do rei. A terceira coisa que Daniel faz, primeiro, lembrando, Daniel convoca seus amigos e ora. Segundo, Daniel invoca a misericórdia de Deus. Terceira coisa, Daniel louva a Deus por aquilo que Deus fez. Porque essa é uma outra área de fidelidade. Às vezes, quando nós nos deparamos com um problema grave, sério, com uma notícia ruim, um prognóstico de uma doença, de uma enfermidade que nos ameaça tirar a vida, ou alguma coisa que está acontecendo que ameaça o nosso emprego, ameaça a nossa reputação, sei lá alguma coisa ruim, quando o perigo bate à nossa porta, e nós somos cristãos, muitas vezes nós vamos para Deus em oração, nós chamamos, convocamos os nossos irmãos, pedimos oração na lista de oração da igreja, né, fazemos de tudo para orar, e muitas vezes a gente é tentado a fazer essas barganhas com Deus e tudo mais. Deus, na sua misericórdia, responde a nossa oração. E aí o que acontece? Geralmente, quando a gente recebe a resposta, a gente simplesmente segue em frente. Quantas vezes a gente deixa de agradecer a Deus? Quantas vezes a gente deixa de dar glória a Deus por aquilo que Ele fez? É como se a gente tivesse superado isso. De repente, se é uma enfermidade, é como se, graças a Deus pelos médicos, isso, aquilo, mas a gente nem fala graças a Deus, a gente assume isso, né?
a gente deixa Deus de lado. Daniel reconhece que tudo aquilo que ele só recebeu por causa da bondade de Deus. Ele recebeu por causa da misericórdia de Deus, ele recebeu porque Deus é um Deus que revela. E a gente vai ver isso, que não foi só uma atitude que ele guardou para si. Daniel, quando ele depois comparece diante do rei, e ele fala assim, olha rei, eu sei qual é o sonho, ele vai contar o sonho para o rei. É interessante que ele faz menção exatamente desse coração dele, desse coração humilde, desse coração que se coloca dependente de Deus, desse coração que é grato a Deus. Olha só, no versículo 26 diz o seguinte, o rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar, você é capaz de contar-me o que eu vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu, nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Até aí Daniel está concordando com todos os outros sábios da Babilônia. Ninguém é capaz de fazer isso. O que Daniel está dizendo aqui? Eu não sou capaz. Eu não sou diferente de todos esses outros sábios, no sentido que eu tenha mais capacidade. Ele fala assim, nenhum sábio é capaz de fazer isso. Verso 28, mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Existe um Deus que faz isso. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. E aí mais adiante, veja só, quando ele revela, começa a revelar, falar que do sonho para o rei, ele fala o seguinte, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens. Veja a humildade de Daniel aqui. Novamente, ele poderia tomar vantagem desse negócio aqui agora. Ele poderia pensar assim, agora é que eu vou me promover e agora é que eu vou ganhar toda a projeção. Mas não. Em vez de atrair, de querer glória, dirigir glória e honra e louvor para si mesmo, para a sua sabedoria e para o seu conhecimento e para a sua capacidade, Daniel, que havia antes se humilhado, clamando a bondade e misericórdia de Deus e que havia reconhecido em louvor que Deus é capaz de revelar os mistérios e só Ele pode fazê-lo, Daniel faz isso também diante dos homens. E aí eu quero dizer uma outra coisa sobre fidelidade. Muitas vezes é mais fácil a gente ser fiel diante de Deus do que diante dos homens. É fácil a gente ter uma atitude de humildade, de quebrantamento, de desespero em oração diante de Deus, mas e diante dos homens? E quando chega aquele momento em que a nossa atitude diante dos homens pode ser poderíamos lucrar com ela. Reconhecemos Deus, damos glória a Deus, reconhecemos que o saber, que a força, que o poder, que a inteligência, que tudo isso não vem de nós mesmos, mas vem de Deus. Foi exatamente aqui que Daniel mostra mais uma vez a sua fidelidade. Ele reconhece diante do rei, diante do homem mais poderoso do mundo naqueles dias. Mas por que tudo isso? Por que todo esse malabarismo para lidar com a questão da data do livro? É justamente por essa dificuldade em acreditar em algo que está tão claro aqui no texto, que Deus revela. Esse Deus que Daniel está falando aqui e que Deus sonha no Nabucodonosor é capaz de revelar em detalhes tudo aquilo que ia acontecer. Ele é capaz de fazer e não é nada difícil para ele fazer isso. E novamente, para o cristão, a revelação é alguma coisa que nós cremos que vem de Deus. E a Bíblia é para nós a revelação de Deus, assim como a revelação máxima de Deus se encontra em Jesus Cristo. Então, o que a gente aprende com esse livro de Daniel e com essa história aqui do capítulo 2? A gente aprende justamente essa fidelidade do servo de Deus, que reconhece a sua dependência total de Deus, muito embora ele era sábio, a sua sabedoria não o cegou. De fato, a verdadeira sabedoria é aquela que vem acompanhada da humildade. A gente vai ver isso no texto de Provérbios, que a sabedoria e a humildade, elas andam juntas, né? A humildade, ela é a face mais bela, ou a parte mais bela da sabedoria. E a gente encontra aqui em Daniel isso, uma tremenda humildade. Alguém que não, em momento algum, está tentando chamar atenção para si, mas em todo o tempo está
reconhecendo a sua dependência de Deus, está dando glória a Deus. Então, a fidelidade de Daniel é vista na sua dependência por Deus, a fidelidade de Daniel é vista na sua confiança na revelação de Deus, um Deus que revela, um Deus capaz de se revelar, toda a revelação, tudo vem dele. Nesse aspecto, Deus é aquele que conhece tudo. Deus é aquele que está fora do mundo, nesse sentido da transcendência, mas que se relaciona com o mundo na imanência, né? E por causa disso, então, Deus conhece tudo. Não há nada que Deus não conheça. Então, Deus é capaz de revelar aquilo que Ele quer, como Ele quer e a quem Ele quer. E Daniel confia nisso. É por isso que ele vai clamar a Deus e orar a Deus para que Deus o faça, e depois ele louva a Deus por aquilo que Deus o fez e fala justamente para Nabucodonosor que isso veio de Deus. E terceiro, a gente aprende que quando as coisas acontecem, quando alguma coisa assim acontece na nossa vida e Deus age de maneira misericordiosa, o que nós devemos fazer? Nós devemos dar glória a Deus. É o que Daniel faz. Ele dá glória a Deus. Não é o grande Daniel, merecedor de toda a glória, é o Senhor. É o Deus que revelou, e isso fica muito claro aqui. No finalzinho desse capítulo 2, a gente vê o que acontece com Nabucodonosor. Ele se prostra, diz aqui, ele se prostra diante de Daniel, ele presta honras a Daniel, e ele ordena que Daniel seja abençoado, né, agraciado com uma série de presentes e honrarias e tudo mais. Só que nesse contexto, o rei diz o seguinte: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, é aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Nota, se Daniel tivesse omitido Deus aqui dessa história, Deus não teria recebido a glória devida ao seu nome, nem de Daniel e nem de Nabucodonosor. Se Daniel tivesse guardado para si, se Daniel tivesse ocultado do rei por qualquer motivo que fosse, o fato de que foi Deus quem deu a ele, que ele não tinha toda essa sabedoria, todo esse conhecimento, que ele não era melhor do que os outros sábios da Babilônia, mas que pela misericórdia de Deus, Deus revelou a ele, Deus não teria recebido novamente a glória que é devida ao seu nome, e que a gente vê aqui sendo dada a Deus pelos lábios de um rei pagão, Nabucodonosor. E aí no final disso tudo, eu falei desse coração generoso, mas eu falei também do coração compassivo de Daniel, né? Um coração que não estava preocupado somente consigo mesmo, e a gente vê isso claramente. Quando ele é honrado pelo rei Nabucodonosor, olha só, no finalzinho do capítulo, no versículo 49, último capítulo, diz assim: além disso, a pedido de Daniel, o rei honrou Sadraque, Mesaque e Abdenego, administradores da província, nomeou, né, Sadraque, Mesaque e Abdenego como administradores da província da Babilônia. Então, quando Daniel finalmente é recompensado pelo rei, apesar de não desejar a glória para si mesmo e direcionar toda a glória a Deus, ele é honrado pelo rei, ele não se esquece dos seus amigos. Lembra que a primeira coisa que ele fez foi procurar seus amigos e pedir para que eles orassem por ele? Quando no final ele recebe a vitória, quando ele é honrado, ele volta lá e ele fala assim: olha, rei, esses são os meus amigos. E a pedido dele, ele pediu, ele ousou, né, pedir ao rei para que o rei honrasse os seus amigos também. E o rei não devia nada aí aos amigos de Daniel, não tinha nada a ver com isso. Mas por amor a Daniel, o rei faz isso. Então a gente vê esse coração generoso de Daniel, um coração que está preocupado não só consigo mesmo, mas que está preocupado com os outros. E a gente vê que ele estava preocupado aqui com seus amigos, mas ele estava preocupado com todos os sábios da Babilônia e suas famílias e todo mundo que estava correndo risco naquele momento tão difícil. Então, essa é a mensagem que a gente consegue extrair aqui desse capítulo 2, e eu proponho que essa é uma mensagem bem atual para os dias em que nós estamos vivendo. Hoje também nós temos desafios, e hoje também muitos de nós temos sentido o perigo batendo à nossa porta de várias maneiras. A quem nós iremos recorrer? Como nós iremos recorrer? Qual vai ser a nossa atitude quando recebermos o favor e a misericórdia de Deus? Quando Deus estender a sua graça para nós? Qual vai ser a nossa atitude diante dos homens? Teremos condições de dar testemunho e dar glória a Deus, não só diante da igreja e diante daqueles que
compartilho da nossa fé também, nós teremos condições de fazer o que Daniel fez, dar glória a Deus diante de um rei pagão e mostrar a esse rei quem Deus era. Essas são questões que falam da nossa fidelidade. E a minha oração é para que Deus nos ajude a termos essa fidelidade que a gente encontra aqui em Daniel. Uma fidelidade que reconhece quem Deus é, que se prostra diante desse Deus, que se humilha diante dele, que louva esse Deus, que procura a glória desse Deus. Uma fidelidade que se mostra através de uma sabedoria humilde e compassiva. Vamos orar juntos. Senhor, eu oro para que o Senhor nos ajude. Nós somos teus filhos, nós somos teus filhos, como Daniel e os seus amigos eram teus filhos lá na Babilônia, e como tantos outros no decorrer da história. E Deus, nós não reivindicamos para nós nada especial, porque assim como Daniel disse a Nabucodonosor, nós não somos melhores do que ninguém. Ele reconhece que ele não era melhor do que os demais sábios. E certamente nós não somos melhores do que ninguém mais nos nossos dias. Se existe alguma coisa boa em nós, ela é fruto da tua graça e da tua misericórdia. E que nós possamos sempre reconhecer isso. E por causa desse reconhecimento, que nós possamos ter um coração voltado para te buscar, que nós possamos sempre buscar ao Senhor em primeiro lugar quando nós nos deparamos com problemas, quando o perigo bater a nossa porta, que nós possamos ir ao Senhor e clamar por tua bondade e misericórdia e graça, até que o Senhor manifeste o teu favor para conosco. E que não nos esqueçamos de glorificar o teu nome em todo o tempo, de dirigir toda a glória, honra e louvor ao Senhor, para que através da tua ação em nossas vidas, o Senhor seja conhecido por todas as pessoas ao nosso redor. O Senhor seja louvado por aquelas pessoas que ainda não te conhecem. É isso que eu te peço, Deus, ajude-nos a viver assim, ajude-nos a sermos fiéis o tempo todo, para a glória, honra e louvor do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Okay. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo no mar, tua presença vem me amparar, pois teu amor não falha. Não. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Jesus, pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Não, 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 teu amor
fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Não, não. Teu amor não falha. Jesus, teu amor não falha. Oi, meu nome é Ana Luísa, eu faço parte do projeto 242 Kids. Enquanto a gente não pode se ver direito, a gente pode se encontrar todos os domingos, às 4 horas da tarde, no Zoom. A gente brinca, faz caça-tesouro, faz bolo, dobraduras e aprende muito mais sobre Jesus. Vem você também! Nós acabamos de ouvir sobre o capítulo 2 do livro de Daniel e a forma como Daniel e seus amigos, num ambiente completamente hostil, mantiveram a sua fidelidade a Deus, a esse Deus que é o Todo-Poderoso, a esse Deus que detém todo o conhecimento e sabe todos os mistérios. Então a minha oração, nesse encerramento de transmissão é para que haja em nós essa mesma fidelidade e confiança, porque o nosso Deus é o mesmo, o Deus que conhece todos os mistérios da história. Antes de orar, lembrando a você que não nos conhece e gostaria de conhecer mais, tem o QR Code, você pode ter mais informações sobre quem nós somos e entrar em contato. E também, se você não deu o seu like, faça isso, isso nos ajuda a atingir um número maior de pessoas com a mensagem. Gostaria de orar então. Senhor, mais uma vez nós oramos agradecendo pela força e pelo poder da Tua Palavra, que vem como uma espada afiada penetrando em nossos corações. A minha oração é para que a mesma fidelidade que havia na vida de Daniel e seus amigos, num ambiente tão difícil quanto o exílio babilônico, possa existir em nossas vidas. A mesma convicção e certeza e confiança no Deus que é o Senhor da história, que conhece todos os segredos, todos os mistérios e que comanda a história. Que nós possamos descansar e confiar no Senhor dessa forma. Em nome do Teu Filho Jesus, Senhor. Amém. Eu desejo para você um bom dia e que realmente o Espírito Santo continue a falar com você durante a semana. Até mais.